Neste vídeo vamos abordar algumas técnicas para otimizar os nossos jogos no Unity e obter uma performance o melhor possível. Portanto, uma técnica que é muito útil, especialmente quando nós temos cenários muito grandes, é aquilo que o Unity chama o Occlusion Cooling, que basicamente consiste em pré-calcular aquilo que é visível em cada um dos pontos ou áreas do nosso jogo, por forma a que o Unity possa não tentar desenhar aquilo que não é necessário. Basicamente, vamos aqui ao menu Window, vamos a Rendering Occlusion Cooling. O Occlusion Cooling basicamente vai afetar todos os objetos que nós marcamos no nosso jogo como sendo estáticos. Por exemplo, aqui o moinho, se nós não marcarmos estáticos, isso não o vai afetar. Mas, por exemplo, a casa, esta cabana, marcando estático, vai afetar. Portanto, todos os objetos que nós tivermos no nosso jogo e que não vão mudar de sítio, que vão manter-se sempre na mesma posição, nós devemos marcar como estático. E depois, nesta janelazinha do Occlusion, vocês vão aqui ao Bake e vão clicar aqui no Bake. Vocês podem configurar estes itens aqui, no sentido de tentar otimizar aquilo que são os objetos, ou o tipo de objetos que vocês têm no vosso jogo, nomeadamente o objeto mais pequeno que vocês querem esconder, e o espaço mais pequeno onde o Unity vai tentar ver se o objeto se vê atrás desse espaço ou através desse espaço. Por exemplo, se nós tivermos uma vedação, e a vedação tiver pequenos espaços visíveis de um lado para o outro, nós podemos ter que configurar aqui este aspecto, este valor. Mas tipicamente estes valores são aceitáveis. Então nós clicamos aqui no Bake e o Unity basicamente começa a calcular aquela grelha que vocês viram ali, e a partir daquela grelha ele tenta basicamente calcular se o player estiver numa daquelas posições daquela grelha, numa daquelas áreas, aquilo que é visível a partir dessa posição. E agora vocês podem ver que, tendo aqui a janela da cena selecionada, temos aqui possibilidade de ver aquilo que ele pré-calculou, portanto, que através destas linhas verdes que aqui estão, ele testa a visibilidade ou não dos objetos, e os portais que ele calculou para saber o que é que deve ser desenhado, o que tiver dentro daqueles portais que deve ser desenhado ou não. E se nós pegarmos na câmara, eu como tenho a câmara acoplada ao player, vou pegar no player, nós podemos ver exatamente aquilo que o Unity desenha e o que não desenha em cada uma destas posições. Portanto, podem ver, eu arrastando para o lado, aquilo que o Unity vai desenhar e vai deixar de desenhar em função da posição onde está o player. Portanto, e basicamente é isto que nós podemos tentar otimizar, e isto é pré-calculado para facilitar, para otimizar o nosso jogo. Portanto, isto faz com que o Unity não tente desenhar objetos desnecessariamente. Isto tem que ser feito para todas as nossas cenas, ou deve ser feito para todas as nossas cenas. Se nós alterarmos o cenário, portanto, se eu pegar naquela casa e agora mudá-la de sítio, devo pré-calcular novamente. Isto também afeta o terreno, portanto, se vocês mexerem no terreno, também devem voltar a calcular, voltar a fazer o bake. O bake normalmente é guardado na pasta das cenas, dentro de uma pasta que tem o mesmo nome do nível. Portanto, neste caso, o meu nível é o nível 1, então aqui dentro do nível 1 tenho aqui o Occlusion Cooling Data. Se nós duplicarmos o nível para fazer outro nível, convém que depois de fazermos alterações nesse novo nível, voltarmos a fazer o bake, portanto a pré-calcular estes valores. Portanto, o Occlusion Cooling, como podem ver, é muito simples de utilizar e não tem grandes implicações. Naturalmente vai consumir um bocadinho mais de memória no nosso jogo, mas não tem grandes implicações. Outra técnica que nós podemos usar são objetos ou modelos 3D com diferentes qualidade, portanto, diferentes graus de qualidade. Aquilo que se chama o level of detail. Eu vou importar aqui um objeto para aqui os nossos modelos 3D. Este objeto também já está partilhado no repositório do nosso trabalho, do nosso projeto. Só como ele é um bocadinho grande, teve que ser zipado ou compactado em vários ficheiros. Portanto, é este objeto que chama-se Destroyed Lab,
e é necessário fazer download destes ficheiros. São 6 ficheiros e depois quando vocês forem fazer o unzip têm que começar pelo primeiro, aquele que não tem o número. E então, o que é que tem este Destroyed Lab? Portanto, este Destroyed Lab tem basicamente 3 níveis de detalhe. Eu vou aqui clicar, portanto tem um nível de detalhe que é o 0 para quando o player ou a câmera está mais próxima neste caso desta casa. Depois tem outro nível de detalhe para quando o player está mais longe, portanto em que não é preciso termos tanta qualidade. E depois ainda tem outro quando o player ainda está mais longe. Portanto, basicamente o objeto vai se tornando aos poucos menos detalhado, logo usando menos vértices e por isso sendo mais fácil de desenhar pela placa gráfica do nosso dispositivo. Então o que é que nós devemos fazer? Eu vou colocá-lo aqui nesta área aqui, que há aqui um espaço sem árvores. Vou criar aqui um objeto vazio para ele ficar aqui neste espaço. E agora vou arrastar para lá o nível de detalhe 0, ou melhor, vou adicionar um componente que é um Level of Detail, um Load Group. Portanto, este componente é que nos permite configurar como é que depois vão comportar os nossos níveis de detalhe. Já agora vou só mudar aqui o nome. Isto é um laboratório. Pronto, então agora sim vou arrastar o primeiro, o que tem o nível de detalhe 0, cá para dentro. E agora vou posicioná-lo, porque ele aparentemente está por baixo do terreno. Pronto, vou posicioná-lo aqui. E agora vou arrastar o segundo. Portanto, arrastei o que tem o LOD 0, LOD 1 e o LOD 2. Pronto, e agora nós aqui podemos configurar os nossos LODs, portanto, que nós acabamos de adicionar. Portanto, basicamente, nós podemos arrastar os LODs para este espaço verde. Portanto, este é o 0, este aqui é o 1, este é o espaço azul e este é o outro espaço mais escuro. Pronto, o último que está a vermelho é quando a câmera estiver naquela posição, o objeto não é desenhado, portanto é escondido. Portanto, o Unity já nos está a mostrar qual é que é o level of detail que ele vai usar a partir da posição em que está a nossa câmera neste momento. Se nós nos afastarmos, ele mostra o 1, ou seja, passa para o outro. Se nós afastarmos, ele passa para o outro e a partir daqui ele há de desaparecer. Se nós acharmos que isto é adequado para o nosso jogo, não temos que mexer em nada. No nosso caso, eu acho que nós podemos esconder o objeto, mudar de objeto muito mais cedo. Portanto, nós podemos ajustar aqui cada um destes passos. Por exemplo, eu vou pôr que apareça o que tem mais detalhe. A casa está no mar, mas isso já se resolve. Portanto, o que tem mais detalhe eu diminuo ali o espaço do verde, que é para ele aparecer mesmo quando o player está muito próximo dele. Depois o que tem um bocadinho menos detalhe, porque isto também é uma área que está fechada, portanto, e agora o outro que tem um menos detalhe. Pronto, e assim eu posso esconder, estão a ver? Se eu achar que, por exemplo, o player nesta posição aqui deixar de vê-lo é mau, neste caso é, então vou ajustar aqui para ainda se ver. Portanto, o que eu devo tentar fazer é na posição mais longe em que o player poderá estar no meu nível, que é mais ou menos aqui, fazer com que ele consiga ver o nosso objeto. Portanto, aqui assim ele consegue o ver. Aqui já estou fora do nível, portanto já não interessa que ele esteja visível. Ou então posso, por exemplo, testar numa posição mais longe, mas em que o player basicamente não consegue ver, que é porque está atrás das árvores. Não é? Portanto, eu assim ajustando o nível de detalhe, consigo fazer com que o Unity possa me poupar o trabalho de desenhar esta casa, este laboratório, quando ele não é necessário. Portanto, eu agora vou ajustar a partir do pai. Portanto, não se esqueçam que nós ajustamos sempre a posição a partir do pai. E os filhos, neste caso estes três LODs, devem estar exatamente na mesma posição, porque senão parecia que a casa mudava de sítio conforme nós nos afastávamos, não é? Pronto, eu agora vou pegar no meu player e vou levá-lo aqui para o pé da casa para nós testarmos. Portanto, vamos aqui arrastar o player para o pé da casa
e vamos testar aqui a ver o que é que acontece. Portanto, vou executar. Eu selecionei aqui o laboratório, até para ser mais fácil nós testarmos e vermos o nosso laboratório. Cá está ele. Pronto, ele está sem colliders, o que quer dizer que nós conseguimos atravessar a parede. Vamos adicionar os colliders e adicionamos os colliders só no primeiro LOD, portanto naquele em que vai ser usado quando o player está mesmo próximo da casa, porque está a entrar dentro dela, não é? Portanto vou selecionar aqui o LOD 0 e neste vou adicionar um mesh collider. E vou gravar e vou testar outra vez. Os outros level of details não precisam de colliders porque quando estão a ser usados o player não está perto deles, portanto é impossível ele colidir com eles. Pronto, agora já não consegue atravessar aqui as paredes e agora já consegue entrar lá dentro. Pronto, como podem ver, está a funcionar como esperado. E eu agora vou-me afastar. Já agora, estes LODs também são aplicados em função da qualidade gráfica que nós temos configurado no nosso jogo. Portanto, se o jogo tem uma qualidade gráfica diferente daquela aquela que eu estou a usar agora, por exemplo, não é? Os LODs podem baixar dramaticamente, portanto, poderão ser utilizados outras distâncias aqui no LOD. Eu estou a andar de mais atrás, que é para ver. Portanto, as árvores até estão a desaparecer e ele continua lá visível. Portanto, consigo ver sempre a casa, apesar de que deve estar a ser usado um LOD muito mais leve do que aquele que estava a ser usado quando nós estivemos ao pé da casa. Pronto, ele aqui continua-me a mostrar o LOD que estou a usar aqui na cena, não aquele que estou no jogo, mas se eu posicionar, por exemplo, o player aqui, a câmera da cena no sítio onde está o player, mais ou menos aqui assim, eu posso ver que ele está a usar o LOD 2. Pronto, e este tipo de objetos com vários níveis de detalhe podem ser criados facilmente num programa em que nós começamos, por exemplo, com um que está muito detalhado e depois vamos juntando as faces, portanto vamos diminuindo o número de vértices ou usando texturas mais pequenas, mais simples, mais compactadas e tornando assim os objetos mais leves para nós podermos usar. Neste caso, o meu laboratório vou marcá-lo como static e fazer aqui o bake porque ele também poderá ser escondido quando não é necessário, não pelo cooling do LOD, mas pelo cooling do occlusion cooling, portanto quando ele deixou de estar visível porque o player está, por exemplo, atrás de uma montanha ou assim, e não é necessário desenhar. Portanto, há esta otimização do LOD e há outra otimização que vimos há bocadinho, e elas não são mutuamente exclusivas, portanto, nós podemos usar as duas em simultâneo. Agora, vamos ver outra técnica que tem a ver com programação. Portanto, quando o Unity muda de cena, tipicamente o que acontece é que todos os assets que estavam na cena anterior são destruídos. No entanto, isso não quer dizer necessariamente que eles já não estão a ocupar memória no computador ou no dispositivo que está a correr o nosso jogo. Porquê? Porque nós estamos num ambiente de memória gerida, portanto, o sistema operativo é que vai gerir a memória, vai libertar os objetos, aquilo que nós chamamos o garbage collector, é que vai fazer a libertação da memória quando os objetos deixam de estar referenciados automaticamente. E nesse caso, nós não temos como dizer ao sistema operativo: eu destruí este objeto, portanto podes o libertar. A única coisa que nós podemos dizer é dizer ao garbage collector para funcionar. Podemos dar uma hint, uma pista, dizer agora podes funcionar. No entanto, nós mesmo assim não controlamos que vai ser exatamente naquele momento que ele vai funcionar. E o funcionamento do garbage collector, portanto, o garbage collector, quando tiver a libertar a memória, tem sempre um impacto no jogo, porque é um processo que computacionalmente é complexo e implica sempre algum impacto. Então, o que nós devemos fazer, ou o que nós podemos fazer para melhorar isto, é ter um pequeno código, por exemplo, no nosso menu
vou aqui ao Canvas. Eu falo no menu porque o menu é um código que está em todas as cenas, não é? Portanto, o menu de jogo. Então, aqui nós no menu de jogo podemos acrescentar aqui duas linhas de código que nos vão ajudar a otimizar o nosso jogo na gestão de memória e no momento ideal para libertar memória. Portanto, aqui na função start, nós podemos usar esta linha. Esta linha é para o Unity, portanto, nós podemos dizer ao Unity para ele libertar da memória todos os assets que não estão a ser necessários. Portanto, a função é unload unused assets. Esta função tem um impacto computacional também relativamente grande e por isso é preciso também utilizá-la quando o ecrã, por exemplo, está escuro ou está escondido ou quando o player está, por exemplo, à espera que o jogo comece. Portanto, como eu disse, este menu de jogo está em todas as cenas, então pode ser interessante neste momento em que a cena está a começar, não é? Está no start, libertarmos memória de todos os objetos que deixam de ser necessários porque, por exemplo, mudamos de cena, mudamos de nível. Portanto, este é um momento ideal para nós irmos ao Unity e libertar agora a memória. Para o sistema operativo, nós podemos dizer isto, GC Collect, GC é o Garbage Collector, e nós damos a dica ao sistema operativo, ao Garbage Collector sistema operativo, para libertar a memória neste momento, porque este momento o jogo está a começar, o nível está a começar, e se houver ali uma quebra de algumas frames, o jogador não se vai aperceber. Portanto, e assim libertamos memória num momento em que terá menos impacto, ou que será menos visível, digamos assim, para o nosso jogo. Portanto, neste momento, sempre que eu carregar ali no executar, são executadas aquelas duas linhas, ou sempre que eu mudar de cena, são executadas aquelas duas linhas, e assim nós temos um momento, se calhar, ideal para ter a nossa memória, a memória do nosso dispositivo mais otimizada possível, porque se tínhamos assets que estavam num nível anterior e que agora não estão neste, eles são libertados da memória, são descarregados da memória. É preciso ter algum cuidado quando se usa esta função para não exagerar, porque, por exemplo, se eu libertar memória, eu posso ter tirado da memória, por exemplo, a pedra que eu estou a tirar. E se eu estiver sempre a libertar memória constantemente, ou seja, não fazer só uma vez como eu fiz, o que pode estar a acontecer é que o Unity vai estar a libertar a memória, depois a carregar a pedra, a libertar a memória, depois a carregar a pedra, e isso é pior do que termos um objeto, um espaço da memória do nosso computador ocupado por um objeto que não está a ser usado. Portanto, devemos usar esta função com algum cuidado, especialmente só uma vez, como eu disse, e quando o nível está a começar. Agora, também é importante, antes de tentarmos otimizar o nosso jogo, perceber até que ponto é que temos problemas ou não, não é? E então, para verificarmos se temos problemas, existe este botãozinho aqui do Stats, que tem as frames por segundo do nosso jogo, portanto, nós podemos ali ver as frames por segundo, 80 frames, 70, 60, podemos ver quantos vértices e quantos triângulos estão a ser desenhados na placa gráfica. Podemos ver uma coisa muito importante que é estes batches. Batches, quantos mais nós tivermos, é o ideal, porque quer dizer que o Unity está a conseguir juntar diferentes objetos num batch, portanto, num trabalho só que envia para a placa gráfica para desenhar. E isso poupa-nos tempo de execução. Por exemplo, ali diz Saved by Batch 12, 13, estão a ver? Isto quer dizer que existem vários objetos que estão a ser executados, estão a ser desenhados em simultâneo, estão a ser enviados em simultâneo para a placa gráfica, e isso é o ideal para nós. Para além desta pequeno botãozinho, nós temos ainda outra janela, que está aqui no menu Window Analysis, que é este Profiler. Pronto, e este Profiler basicamente é uma das ferramentas mais importantes, mas também um bocadinho mais complicadas de usar, em que nós podemos ver as frames por segundo do nosso jogo. Portanto, tem aqui estas linhas. A linha de baixo, no meu caso, está a 200 frames, a de cima está a 100 frames, e depois há outra ali mais para cima. Devemos nos lembrar de uma coisa, que é esta ferramenta está a ser executada dentro do Unity, neste momento, e também está cá o peso do Unity. Eu vou pôr aqui em pausa, e agora vou clicar aqui, por exemplo, neste sítio onde está uma das linhas mais altas. Portanto, aqui. E eu agora posso analisar e ver de onde é que vem este trabalho que está a ser executado. Portanto, cada uma destas cores corresponde aqui a um trabalho diferente do nosso jogo, se é a parte de desenhar, se é o script, se é a física, se é a animação, se é o Garbage Collector. Uma das coisas que nós devemos olhar sempre é para o Garbage Collector e ver até que ponto é que nós podemos evitá-lo.
E depois vocês podem ver mais em detalhe aqui na grelha em baixo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui o Garbage Collector a funcionar 0.7 KB e isso teve um impacto de 7.38 milissegundos. Para nós, parece que 7.38 milissegundos é muito, mas, por exemplo, se nós estivermos a correr o nosso jogo a 200 frames, cada frame demora 5 milissegundos a ser desenhada. Portanto, 7.38 só no Garbage Collector pode ser muita coisa. Neste caso, não é só no Garbage Collector, é tudo que está dentro aqui do Player Loop. E o Player Loop é onde existe normalmente a maior parte das coisas, porque também está lá o nosso código. Então nós podemos expandir depois aqui neste triângulozinho e depois ver, neste caso o que está a demorar mais tempo é o Camera Render. Normalmente isto está por ordem já daquilo que demora mais tempo para aquilo que demora menos tempo. E o Camera Render, vocês podem ver que tem aqui o Cooling, demorou 3.91, a desenhar 1.19, a atualizar texturas. Portanto, existe aqui uma série de itens e que no nosso caso nós aqui não à partida não conseguimos melhorar, a não ser se nós conseguimos ou reduzir a qualidade dos nossos assets ou usando o cooling para eles se esconderem ou para serem desenhados versões mais simples dos nossos assets. Depois temos aqui esta parte do Script Run Behavior Update, que é onde aparecem os nossos códigos. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui o NPC Movement Update, portanto, a função update do script NPC Movement, que está logo aqui no topo, que foi chamada 7 vezes, que consumiu 200 bytes e que demorou 0.1 milissegundos a ser executado. Portanto, e é aqui que nós podemos tentar ver o que é que está a acontecer. Neste caso é o Garbage Collector que está a ser executado aqui dentro do NPC Movement. Por vezes, nós chamamos funções do Unity que elas próprias consomem memória e que lhe libertam. Normalmente funções associadas ao motor de física, nomeadamente o Draw Raycast e coisas desse género consomem memória. Portanto, em alguns casos não há hipótese de evitar, mas noutros casos nós podemos tentar evitar. Também tenho aqui um script chamado tempo limite que está a consumir 76 bytes. Isto não é nada de extraordinário, portanto foi 0.01 milissegundos. Portanto, a primeira coisa que nós vamos tentar perceber é até que ponto é que olhando para aqui nós conseguimos perceber se temos um problema no nosso jogo ou não. E às vezes o problema não é que o jogo está a correr a 30 frames ou 60 frames, é que de um momento para o outro temos um pico e nós caímos, por exemplo, de 60 frames para 10 ou para 15. E essa é a pior situação. Portanto, neste caso nós temos o nosso jogo aqui dentro das 100 frames, mais ou menos com um ritmo mais ou menos continuado, previsível, e isto faz com que o jogo pareça para quem o está a jogar, pareça rápido, pareça previsível. A pior coisa que nós podemos ter é o player, por exemplo, a ser atacado e de repente há ali um spike frame em que o jogo cai muito rápido, muito abruptamente com as frames por segundo e o jogador não consegue se defender ou não consegue fazer a ação que queria fazer naquele exato momento. Portanto, o que nós devemos tentar fazer é que o nosso jogo tenha um ritmo e que não existam muitas spy frames, por exemplo, como aquela que eu selecionei ali ou esta que está aqui. Portanto, e é isto que nós devemos tentar analisar. Para vos mostrar isto mais em pormenor, eu preparei aqui um código que está mal e por isso eu vou criar aqui um objeto vazio que é para depois eu apagar. Mas é um código otimiza. É um código feito de propósito, de forma errada, para vos mostrar isto. Basicamente, o que é que este código tem? Está na função update a procurar objetos usando a função findObjectOfType e depois percorre esses objetos só porque sim. Não faz nada com eles, só os percorre. Ok? E agora vamos ver o impacto que isto tem no nosso jogo. Portanto, eu coloquei num objeto vazio e vou colocá-lo a executar e vamos ver o que é que acontece. Portanto, ele andava aqui à volta das 100 frames e agora de vez em quando tenho ali uns picos e eu vou parar e vou clicar aqui num destes picos e vamos ver o que é que aconteceu. Portanto, reparem o que é que agora aparece no topo dos scripts. Portanto, esta parte do update é os scripts que estão a ser executados, as funções update dos nossos scripts. Logo o primeiro é o Optimism e está a consumir 4.7 KB. Reparem que é exatamente
Garbage Collector a funcionar, a fazer alocação de memória. Não é libertar, é alocar memória. Portanto, aquela função Find Objects of Type está a alocar memória e está a consumir 4.7 KB. E só isto faz com que o nosso jogo, com que ele passe a ser, melhor dizendo, com que ele passe a ser o script que consome mais memória, só uma função, só uma linha de todos os scripts que nós temos a executar. Então reparem que do player loop que consome 5.2 KB, 4.7 são deste script. Uma função simples. Portanto, daí é que quem faz tutoriais do Unity, quem trabalha com Unity, diz sempre que nós nunca devemos usar na função update, ou devemos evitar o mais possível na função update usar as funções getComponent, ou findObjectOfType, ou findObjectWithTag, portanto, porque essas funções todas têm um custo computacional e consomem muita memória. Aqui a questão de consumir muita memória não é que 4.7 KB são muitos, é mesmo porque depois o Garbage Collector vai ter que libertar esta memória mais tarde ou mais cedo e isso depois vai ter um impacto no nosso jogo. Vamos ver aqui o que é que acontece. Continua aqui à volta das 100 frames, portanto até aí não é muito mau nesse aspecto, mas isto também tem a ver com o sítio onde eu estou. Há bocadinho não estava nesta posição, portanto se eu rodar para outro sítio, vocês veem que aumenta muito mais e normalmente aumenta a parte verde que corresponde ao rendering. Portanto, e aqui, voltando aqui à questão da otimização, normalmente existem duas filosofias. Uma filosofia que é fazer um jogo muito completo, com muito detalhe, e depois ver até que ponto é que nós podemos ir reduzindo detalhe até termos o jogo com a performance que nós queremos. E há outra filosofia que é começar com um jogo bare bones, portanto com um jogo com o mínimo possível, e depois ir acrescentando coisas até nós acharmos que alto, não podemos acrescentar mais nada, porque isto começa a ficar muito pesado. Volto a lembrar que o Unity agora está a correr dentro, o nosso script está a correr dentro do Unity, do editor, e o editor também tem impacto. No entanto, é possível executar esta janelazinha do Profiler diretamente com o nosso executável, que é isso que vamos fazer a seguir. Então vou fazer uma build e depois já continuo e vamos associar essa build aqui ao nosso profiler. Portanto, aqui já sabem fazer uma build, é ir aqui a File Build Settings, devem ativar esta opção Develop Build, que é para estar lá a informação de debug, e para facilitar a nossa vida podem também ativar esta Auto Connect Profiler. E isto vai fazer com que, se o Unity Editor estiver aberto quando o nosso jogo estiver a ser executado, automaticamente ele vai se ligar ao editor e nós vamos poder ver assim, aqui o seu comportamento. Portanto, eu agora vou fazer a build e depois já continuo com o vídeo. Pronto, agora a build já acabou e eu vou executar então o jogo. Agora a partir do executável. E nós vamos ver ali no Profiler agora como é que é a performance do jogo a correr diretamente a partir do executável. Portanto, eu vou mudar aqui para modo janela. Pronto, e se vocês olharem aqui para trás, estão a ver já o jogo a ser executado, estão a ver o Profiler. E agora vou começar o jogo. Pronto, o jogo tem neste momento, neste nível, tem aquele script do Optimism. E eu vou aqui, por exemplo, tentar pôr isto em pausa e ver uma destas frames. Aliás, aqui para pormos em pausa temos que clicar aqui no botãozinho vermelho, que é para ele parar. Pronto, e vamos ver aqui uma destas frames e vocês podem ver que continua cá o Optimism na mesma a consumir os recursos. Portanto, é mais ou menos o mesmo resultado dentro do editor do Unity, com uma diferença, é que agora não temos o peso do editor do Unity e vocês podem ver que as frames estão um bocadinho melhores do que dentro do editor. Se eu continuar, deixem-me clicar aqui outra vez no botão para guardar, eu vou continuar aqui o jogo. Pronto, e o que nós devemos tentar ver é se o nosso jogo não tem muitos picos de performance. Por exemplo, quando eu passar aqui nesta armadilha, se eu tiver um pico de performance, quer dizer que o meu script ali se calhar tem que ser otimizado. Aquelas pedras podiam ter uns sons. Está aqui o nosso monstrinho, o nosso NPC.
Pronto, e assim eu consigo ver exatamente como é que é o comportamento do jogo, agora sendo executado diretamente a partir do Windows, sem o peso do editor em cima, e conseguimos ver até que ponto é que nós precisamos ou não de otimizar o nosso jogo, e podemos ir testar. Ok, vêm os inimigos a correr atrás de mim. Pronto, e vocês podem ver que ele tem um comportamento previsível, apesar de ter ali uns picos, eles são normalmente mais ou menos ao mesmo ritmo, portanto não existem assim frame drops de um momento para o outro, e isso é, como eu disse, o mais importante. Portanto, ele continua a rodar à volta dos 100 frames por segundo, com alguns picos, mas não são, não, aqui quando estou a executar não aparecem, não se notam esses picos, portanto o jogo, acho que apesar de ter lá aquele script, não está assim tão mal como isso. Para terminar, então eu vou tirar daqui o Optimism, que ele não está cá a fazer nada. Quais são as funções então que nós podemos, ou qual é o tipo de código que nós podemos tentar evitar? Em C Sharp, um script, ou melhor dizendo, uma estrutura de fluxo, de controle de fluxo do nosso código, que é muito utilizada, por ser muito simples de utilizar, mas que pode e tem alocação de memória, é o for each. Portanto, se nós, em vez de fazermos um ciclo for each, podemos fazer um ciclo for, é melhor. O ciclo for each tem uma pequena alocação no objeto que está a ser usado para percorrer a lista ou o array, ou seja, logo for que nós estamos a percorrer. Portanto, se vocês puderem evitar o for each usando um ciclo for, é melhor do que o ciclo for each. Em relação a outras funções, eu vou-vos mostrar, por exemplo, aqui. Deixem cá ver onde é que ela está. Uma das funções que nós usamos aqui, que é o Raycast Hit, se não me engano, onde é que ele está? Está aqui, Raycast. Pronto, esta função tem alocação de memória, e por vezes nós temos outras funções em que não há alocação de memória. Portanto, se vocês forem aqui à classe Physics, existem umas funções que diz non-alloc. Por exemplo, neste caso, este boxcast non-alloc, capsulecast non-alloc. Deixem cá ver se existe cá também o draw. Physics Raycast. Raycast non-alloc. E nós podemos usar estas funções em vez daquelas que fazem o alloc, e assim já não estamos a fazer alocação. Onde é que aqui existe alocação? Basicamente existe alocação neste objeto que nós passamos para aqui, que é o hit. Se vocês repararem, este objeto é declarado cá em cima, Raycast hit, e no entanto nós não alocamos porque ele é alocado dentro da própria função, o espaço de memória. Se nós usarmos uma destas funções que diz non-alloc, temos que ser nós a garantir que alocamos a memória. Portanto, é necessário neste caso garantir que o objeto que nós usamos para guardar os resultados, não sei se vocês certamente devem conseguir ver aqui, Raycast non-alloc. Pronto, se vocês repararem, ele aqui pede-nos um vetor, agora já não tem cá o route, porque ele parte do princípio que nós alocamos para este vetor o número de elementos necessários para guardarmos o resultado desta ação. Portanto, é preciso nós, por exemplo, garantir que o vetor tem um número máximo de elementos que nós vamos, ou que podemos atingir com o raycast. E assim já evitamos a alocação de memória. No caso do Raycast, eu pessoalmente acho que não é o pior deles todos. Como vocês viram, eram alguns bytes, e por isso não é o pior deles todos. Há outros que podem ser otimizados nesse sentido, mas no caso do nosso jogo, não me parece que tenhamos problemas de otimização, ou que seja necessário preocupar-nos com algum tipo de otimização. E às vezes perdemos tempo a tentar otimizar, e devemos tentar tornar o jogo divertido, interessante de jogar. E se ele for interessante de jogar e divertido, é porque já foi otimizado e está otimizado, e não precisamos estar a perder tempo com este tipo de coisas. Se vocês quiserem procurar otimização e outros conselhos, existe no YouTube alguns vídeos das conferências da Unity, especificamente sobre otimização, e eles dão lá conselhos que vão muito mais para além daquilo que eu vos consigo dar aqui.